Mano, vocês estão bem? Vamos relembrar um pouquinho sobre pronomes que nós estudamos, falamos um pouquinho lá na última aula, mas fiquei de falar mais sobre o assunto com vocês. Vocês lembram? Fizemos algumas atividades, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês poderem fixar o conteúdo, tá ok? Então vamos lá. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de pronomes, alguns tipos de pronomes são pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos, tá? Quando você diz, eu estou com fome, manifesta algum desejo que começa com eu quero, entre outras situações, né? Está usando a palavra eu para substituir o seu nome, certo? Você acabou de fazer uso de um pronome. Isso porque eles são aquelas palavras que substituem ou acompanham outras, principalmente os substantivos. Por mais que você tenha um nome único e que seja só seu, ele é um substantivo, tá? Eu me chamo Michele. Esse nome é meu, mas ele é um substantivo, tá? Michele é professora de português. Ela é professora de português. Substitui o meu nome, que é o substantivo, pelo pronome ela, tá ok? Os pronomes existem para remeter, retomar ou qualificar outras palavras expressas no texto. Sem eles, muitas orações e frases ficariam confusas e longas demais. Quer um exemplo? Vamos supor que você tem um amigo chamado João e que nesse momento ele começa a falar de sua mãe. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Soa no mínimo estranho, certo? Afinal, quem falaria sobre si mesmo na terceira pessoa? Além disso, por que repetir o nome da mãe 2 vezes? Por isso é possível imaginar que se você realmente tivesse um amigo de verdade chamado João, ele provavelmente falaria a mesma frase da seguinte forma: Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Para facilitar o entendimento do que foi dito, João usou pronomes ela e minha. Percebeu como usar esse tipo de estratégia pode deixar o texto bem mais simples, bem mais curto, bem mais fácil de compreender? Então, os pronomes que atuam como substantivo, no caso ela, ele, são conhecidos como pronomes substantivos. Como eu falei com vocês, Michele é professora de português. Ela é professora de português. Eu substituí o Michele, que é um substantivo. Então, esse pronome é conhecido como pronome substantivos. E os que acompanham essa classe, no caso minha, está acompanhando, qualificando ou especificando-a, chamamos de pronome adjetivo. Então, essa é a diferença. Quando ela substitui, quando o pronome substitui o substantivo, ele é um pronome substantivo. Quando ele acompanha, qualifica ou especifica, chamamos de pronomes adjetivos, correto? Os pronomes pessoais, ou seja, aqueles que indicam as 3 pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, como aqui no Brasil, vós raramente é empregado em conversas informais, raramente utilizamos vós, mas existe. Muita gente utiliza vocês para substituí-lo. Nunca se esqueça que todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos também. Todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos. Por quê? Eles substituem os nomes, que eu já expliquei. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por outro lado, exercem a função de objeto de um verbo, como um complemento, tá? Os pronomes pessoais que eu falo são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas.
Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Então, eles são pronomes substantivos também, porque eles substituem um nome. Eu vai substituir algum substantivo. Você também vai substituir algum substantivo. Substantivo, nomes. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles têm a função de complementar. Eles têm a função de um complemento. Então, ele tem a função de um objeto, de um verbo, tá? Quais são eles? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, as, lhe, se, si, consigo. Tudo bem até aí? Não está difícil, né? Os pronomes possessivos, como você já deve imaginar pelo nome, pronomes possessivo. Só por vocês imaginarem pelo nome, são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse. Possessivo, algo que indica posse. Em relação a alguém da conversa. Alguém ou algo também, né? Não só indica posse de alguém, indica também posse de algo. Um exemplo claro está na afirmação de João. Fernanda é minha mãe. Fernanda é minha mãe. Fácil, não é mesmo? Você sempre pode usar esses tipos de pronomes para falar de alguma coisa que você ou outro tem. Pode ser um objeto, um sentimento, uma relação, um espaço. Aí eu coloquei aí alguns exemplos de pronomes possessivos, tanto no masculino como no feminino, tanto no singular como no plural. Então, vamos ver? No masculino, no singular. Meu, teu, seu. Nosso, vosso, seu. No plural. Meus, teus, seus. Nossos, vossos, seus. Os pronomes possessivos no feminino, no singular. Minha, tua, sua. Nossa, vossa, sua. E no plural, minhas, tuas, suas. Nossas, vossas, suas. Tá fácil até aí? Vocês estão conseguindo entender? Pronomes demonstrativos são usados para indicar localização de seres, seja no espaço, seja no tempo. Não há muito segredo. Se você pensa em uma palavra que sirva para situar algo na sua conversa, provavelmente vai fazer uso desse tipo de pronome. Eles podem ser variáveis, pode mudar tanto do masculino como para o feminino, como invariáveis, não muda nunca. Variáveis: este, esta, estas. Variáveis, mudou. Esse, esses. Muda tanto o feminino para o masculino, como também muda para singular e plural. Essa e essas. Aquele, aqueles, aquela e aquelas. E os invariáveis. Isto, isso, aquilo. Também temos os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são quais? Quando você pergunta que horas são, qual é o dia certo para entregar um trabalho, quem vai na sua festa de aniversário, ou quando essa pessoa sairá de casa, está fazendo uso de pronomes interrogativos. Esses auxiliares servem para formular perguntas, tanto diretas quanto indiretas. As palavras que fazem parte desse grupo são que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. Até aí, tudo bem? Também podemos falar sobre os pronomes relativos. Você já sabe que os pronomes, em geral, possuem a função de substituir ou remeter uma palavra a outra, certo? Os pronomes relativos usam termos específicos para que o texto fique menos repetitivos e mais diretos. Veja alguns exemplos. O remédio que preciso custa caro. Esta é a menina de quem te falei. A casa onde ela mora é muito pequena. São eles alguns pronomes relativos. Quais são? São eles: onde, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quantos, cujo, cuja, cujos, cujas, quantas, etc. Eles retomam substantivos, substituindo-os na oração seguinte. Você pode não perceber,
mas faz uso de todos eles constantemente, em provavelmente todos os seus textos, tá? E temos também os pronomes indefinidos. Quem nunca viu alguma mensagem sem a especificação do destinatário nas redes sociais? As famosas indiretas servem para criticar, alertar ou desabafar e geralmente começam com pronomes indefinidos. Quer ver alguns exemplos? Certas pessoas só dão valor depois da perda. Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Tantos comentários ruins por aqui que a minha vontade é de ficar só offline. É cada pessoa querendo aparecer. Quem nunca escutou essas frases, essas indiretas, principalmente nas redes sociais? Essas palavras, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, demais, que se refere a substantivos de modo impreciso ou genérico, são os pronomes indefinidos. Indefinidos, não estou especificando ninguém. É impreciso, é genérico, por isso são pronomes indefinidos. Um macete para especificar esse tipo de pronome na sua cabeça é sempre se lembrar das indiretas, pois os indefinidos se referem sempre à terceira pessoa do discurso, ou seja, são usados para falar de alguém ou algo. As indiretas, né? Quando a gente fala de indireta, a gente está falando de alguém ou de algo, sem dizer de forma clara quem é. Vale lembrar que os pronomes indefinidos também podem aparecer na forma de locuções. Já explicamos o que são locuções na última aula. Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que, e entre outras palavras, entre outras locuções, tá? Gostaram da aula de hoje? Vou colocar para vocês algumas atividades lá na plataforma. Na próxima aula vamos nos rever de novo para poder fixar esse conteúdo. Dá uma estudadinha no nosso material, faça as atividades com bastante carinho. Beijinhos para todos vocês, saudade no coração.